A guerra na Ucrânia já dura mais de 2 anos e meio. Durante esse período, arsenais inteiros de armas se enfrentaram no campo de batalha. Relíquias soviéticas com propósito final, tecnologia ocidental moldando o futuro da guerra, inovações russas ditas imparáveis e criações ucranianas forjadas na necessidade. Cada arma, antiga e nova, conta uma história de sobrevivência, adaptação e a marcha implacável em direção a um resultado incerto. Mas quais dessas armas estão liderando o caminho para a vitória e quais estão sendo superadas pela evolução implacável da guerra moderna? Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas melhores e piores armas da guerra ucraniana. Antes da guerra na Ucrânia, a Rússia era considerada a segunda maior potência militar global, atrás somente dos Estados Unidos. Contudo, meses de combate destruíram essa percepção. As realidades rápidas e brutais da guerra moderna expuseram as fraquezas russas e revelaram que o outrora temido exército não passava de um tigre de papel. Por isso, não deve ser surpreendente que apenas uma arma russa tenha chegado ao lado vencedor: as bombas planadoras. Segundo especialistas, as bombas planadoras foram cruciais para a vitória russa na Batalha de Avdiivka, eliminando posições ucranianas e forçando a retirada das tropas do país. O que são as bombas planadoras que temporariamente favoreceram a Rússia? Para dizer de forma direta, as bombas planadoras se situam em algum lugar entre um míssil e uma bomba tradicional no gráfico de armamentos. É uma carcaça blindada que carrega uma ogiva, mas em vez de cair e seguir uma trajetória de voo aproximadamente parabólica, as bombas planadoras são feitas para serem mais aerodinâmicas, para efetivamente velejar pelo céu, dando-lhes um alcance efetivo muito maior. As bombas planadoras modernas são as armas aéreas mais eficazes que a Rússia usou contra a Ucrânia, e isso diz muito. Esses dispositivos são baratos de fabricar, mas altamente destrutivos. Uma única bomba planadora pode pesar até 3 toneladas, voar cerca de 40 milhas e liberar uma força tão devastadora que aplaina prédios de vários andares ou oblitera bunkers reforçados. As bombas planadoras não são uma novidade no arsenal russo. A bomba planadora original foi lançada em 1954 sob o nome oficial Fábrica de Armas e Bombas -500, M54. O acrônimo Fábrica de Armas e Bombas se refere a uma bomba de aviação de alto explosivo, enquanto o número 500 indica seu peso em quilogramas, equivalente a cerca de 501 quilogramas. O próximo modelo, o M60 e 2 de baixo arrasto, poderia ser transportado por bombardeiros soviéticos em suporte externo. Contudo, os primeiros modelos dessas bombas eram bem primitivos pelos padrões atuais. Por quê? Porque também são chamadas de bombas burras. Bombas burras não possuem propulsão e direcionamento, contando somente com a gravidade para alcançar seus alvos. Elas foram projetadas para serem lançadas diretamente de aeronaves, com a precisão dependendo do alinhamento e ponto de liberação do bombardeiro. Mas para a guerra na Ucrânia, essas bombas se tornaram muito mais inteligentes. As bombas planadoras agora possuem um kit de orientação acoplado como mochilas. Os kits modelos universais de plano e correção, Universalny Modelny Plano Correctiony Komplekt, criados pelos russos, foram desenvolvidos para transformar bombas soviéticas não guiadas em munições de precisão. E foi exatamente isso que eles fizeram. As bombas planadoras russas agora usam rastreador sistema de posicionamento global para atingir alvos com precisão milimétrica. Com 2 asas retráteis laterais, podem planar por milhas antes de atingir e explodir o alvo. Isso também significa que elas podem ser lançadas a uma distância segura, permitindo que os bombardeiros russos nem mesmo cruzem o espaço aéreo ucraniano para desencadear o inferno em suas cidades. Apesar de não serem tão precisas quanto mísseis guiados, as bombas planadoras dão à Rússia uma grande vantagem estratégica no conflito, pois conseguem destruir alvos estacionários por uma fração do custo. Ironicamente, isso contrasta com o desempenho dos mísseis russos reais na guerra. O fracasso catastrófico desses supostos dispositivos de ponta os coloca em nossa lista das piores armas da Ucrânia. Para entender o quão mal esses mísseis se saíram no conflito, basta saber que oficiais de inteligência dos Estados Unidos avaliaram que até 60% dos mísseis de precisão usados para atacar a Ucrânia falharam.
Alguns sequer lançaram, enquanto outros não explodiram ao impactar, o que é constrangedor. O pior é que esses relatórios foram publicados pela Reuters em 25 de março de 2022, apenas um mês após o início do conflito. É quando a força invasora deve ir com tudo, empregando suas armas mais avançadas e confiáveis. O problema é que a Rússia fez exatamente isso. As supostas armas high-tech do país não atenderam às expectativas. O ex-vice-primeiro-ministro da Rússia, Yuri Borisov, afirmou que o mundo foi prometido mísseis hipersônicos de alta precisão, capazes de eliminar alvos militares como veículos, depósitos de armas, postos de comando e infraestrutura, com margem de erro de apenas alguns metros. Porém, o mundo realmente testemunhou mísseis defeituosos, baixas taxas de destruição e falhas constrangedoras. Mas a quais mísseis estamos nos referindo? Afinal, Borisov falou sobre vários modelos, incluindo os mísseis BAL Bastion, Iskander, Kaliber, Ka-Sem I-1 e Kinzhal. A verdade é que poderíamos estar nos referindo a qualquer um dos modelos de alto perfil usados na Ucrânia, já que cada um enfrentou seu próprio conjunto de problemas. Como exemplo constrangedor, vamos falar sobre a falha do 3M-22 Zircon, o mais recente míssil de cruzeiro hipersônico movido a scramjet da Rússia, capaz de carregar armas nucleares. O Zircon tem sido aclamado como uma maravilha tecnológica, capaz de atingir velocidades entre Mach 8 e 9, com um alcance de 930 milhas. Mesmo assim, quando o míssil deveria mostrar sua capacidade no conflito, ficou muito aquém do esperado. Relatórios indicam que em 7 de fevereiro de 2024, durante um ataque a Kiev, um míssil Zircon foi abatido pelas defesas aéreas ucranianas. Outros 2 mísseis hipersônicos foram lançados contra Kiev em 25 de março, mas foram interceptados com sucesso pelos ucranianos, contrariando a suposta invencibilidade dessas armas. A próxima arma em nossa lista é uma que conseguiu corresponder às expectativas e foi usada para abater mísseis russos. Estamos, claro, falando sobre o sistema de mísseis Patriot, que é, sem dúvida, uma das armas que está ganhando a guerra para na Ucrânia. Quando o sistema americano chegou à Ucrânia em abril de 2023, o ex-ministro da Defesa ucraniano, Alexei Reznikov, tuitou que o céu ucraniano se tornou mais seguro, alcançando precisamente o objetivo desta arma. Os mísseis de cruzeiro supersônicos da Rússia, considerados invencíveis, o valioso avião espião A-50, fundamental para alerta precoce, comando e controle durante operações aéreas, e o cobiçado bombardeiro supersônico Su-34, que teria revolucionado a aviação moderna. Alguns dos armamentos russos altamente avançados foram abatidos pelos mísseis superfície-ar Patriot Mi-M104. O sistema derrubou aeronaves russas a até 100 milhas de distância e interceptou mísseis a até 130 milhas, mudando drasticamente o equilíbrio de poder no espaço aéreo ucraniano. A escassa superioridade aérea que a Rússia mal conseguiu alcançar agora estava quase totalmente erodida, o que torna o sistema Patriot um verdadeiro divisor de águas. Este avançado sistema de defesa aérea integra radares potentes com interceptadores velozes, permitindo detectar, rastrear e neutralizar ameaças com precisão incomparável. Somado ao alcance de mais de 100 milhas, obtém-se um escudo formidável que reduziu a eficácia e o alcance operacional de muitas das ameaças aéreas avançadas da Rússia. Mas o sistema Patriot não é o único motivo da Rússia não conseguir estabelecer e manter a superioridade aérea total. O desempenho das supostas aeronaves de ponta do país também não lhe fez nenhum favor. É por isso que o caça-bombardeiro Su-34, que deveria dominar os céus com sua aviônica avançada e alta velocidade, está na nossa lista de armas ruins. A esta altura, você provavelmente já notou uma semelhança entre todas as armas russas falhas mencionadas. Elas são a personificação do popular meme quando você pede online versus quando chega. Com isso em mente, vamos ver o que o Su-34 prometeu fazer e o que realmente fez na Ucrânia. O Sukhoi Su-34, codinome Fullback pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi concebido como um recurso inovador para a Força Aérea Russa. Projetado para suceder o Su-24, este jato foi desenvolvido para atender às demandas do combate aéreo moderno, com especificações impressionantes.
Estas incluem uma velocidade máxima de Mach 1.8 alimentado por 2 motores, turbofan, Saturn AL-30 e um FM. Um raio de combate de aproximadamente 683 milhas, um alcance máximo de até 2.500 milhas. Dizia-se que este ativo de ataque de longo alcance possuía um cockpit de vidro de última geração com displays multifuncionais coloridos, radar avançado, de matriz em fase multimodo, capaz de seguir o terreno e contramedidas eletrônicas. Seu sistema de radar foi projetado para detectar e rastrear múltiplos alvos, aumentando sua eficácia tanto em engajamentos ar-ar quanto ar-terra. Para esses engajamentos, o Su-34 poderia contar com mais de 17.600 libras de munição, incluindo os mísseis AR-AR, R-77 e R-73 e munições guiadas por precisão como Caixa A-55, Caixa A-59 e Caixa A-31. Além disso, o jato está equipado com um canhão GSH-300 e um de 30mm com 180 rodadas para engajamentos de curto alcance. E aqui todas essas especificações impressionantes se resumem. Para mais de 35 de 140 deles, pelas defesas aéreas ucranianas, isso é 25% de todos os jatos que deveriam causar estragos em toda a zona de conflito ucraniana. 8 deles foram abatidos em apenas 10 dias em 2024, um grande golpe nas forças aeroespaciais russas. Parece que o único sucesso dos jatos Su-34 foi ao lançar as devastadoras bombas planadoras. Além disso, as forças russas têm tido dificuldades em usar efetivamente este bombardeiro de combate, não conseguindo estabelecer uma superioridade aérea incontestável ou destruir os sistemas de defesa aérea baseados no solo ucraniano que as impedem. O que deveria ser um recurso revolucionário no arsenal militar russo acabou sendo uma grande decepção de 36 milhões de dólares. Do lado ucraniano é o contrário. Armas baratas, das quais pouco se esperava, mostraram-se surpreendentemente eficazes. Por isso, os drones First Person View ucranianos, custando entre 300 e 500 dólares cada, conquistaram seu lugar entre as melhores armas usadas na Ucrânia. E aqui está o essencial sobre eles. O drone First Person View, antes visto como ferramenta insurgente associada à guerra improvisada e não convencional, originalmente usado por extremistas em áreas de conflito como a Síria, seu papel era restrito a lançar pequenas granadas com impactos limitados. Porém, isso mudou drasticamente com o início da guerra na Ucrânia. As forças ucranianas, conhecidas por sua engenhosidade e táticas inovadoras, rapidamente reconheceram o potencial desses drones, além de suas aplicações tradicionais. Com um preço, os drones First Person View são uma opção mais barata, em comparação aos Unmanned Aerial Vehicles, mais sofisticados, nos quais o exército ucraniano confiava antes. Acredite ou não, esses drones baratos até conseguiram ofuscar alguns desses drones de alta tecnologia. Por exemplo, os muito cobiçados drones Bayraktar TB2 de design turco, amplamente considerados um dos melhores Unmanned Aerial Vehicles do mundo, provaram ser bastante vulneráveis e ineficientes contra defesas aéreas avançadas, apesar de seu aclamamento inicial na mídia por ataques de precisão e mortes registradas em vídeo. A vida operacional do TB2 na Ucrânia foi notavelmente curta, com pelo menos 24 das 40 a 50 unidades entregues sendo destruídas em combate. E quando você considera que um único drone TB2 custa supostamente cerca de 5 milhões, fica claro por que o drone First Person View, custando uma fração disso, se tornou um herói desconhecido na Ucrânia. Este dispositivo provou que alto custo e hype nem sempre equivalem a sucesso no campo de batalha, lição que os russos estão aprendendo repetidamente na Ucrânia. Os drones First Person View podem carregar granadas propulsadas por foguete e outros explosivos, tornando-os cruciais para perturbar posições inimigas e danificar alvos de alto valor. No entanto, a maior vantagem tática deste veículo aéreo não tripulado reside na sua manobrabilidade e precisão. Ao contrário de drones maiores e mais caros, os drones First Person View são pequenos e ágeis e, portanto, capazes de executar ataques de precisão. Essas pequenas maravilhas podem fluir através de aberturas estreitas ou para posições inimigas, entregando explosivos com notável precisão. Devido ao baixo custo,
As forças ucranianas usam drones First Person View em cenários de alto risco, permitindo-lhes eliminar equipamentos inesperados. Os drones Kamikaze First Person View causaram mais de 2/3 das perdas de tanques da Rússia nos primeiros meses de 2024, superando artilharia e mísseis guiados neste aspecto. Fale sobre uma pequena, mas poderosa mudança de jogo. Em relação a tanques, supõe-se que a Rússia tem vantagem, dado que colocou em campo alguns dos veículos blindados mais avançados do mundo, como o T-34, que serviu como protótipo para todos os tanques subsequentes. Mesmo desconsiderando a qualidade e a quantidade de tanques da Rússia, 14.777 no início de 2024, segundo o Índice de Poder de Fogo Global, parece garantir a dominação no campo de batalha. Mas, novamente, não há garantias na guerra. Por isso, a Rússia, antes líder indiscutível em tanques, perdeu 8.640 desses veículos desde o início da invasão da Ucrânia, segundo o relatório de 10 de setembro de 2024 do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Entre eles, há no mínimo 150 T-90s, que o presidente russo Vladimir Putin tem exaltado como o ápice da tecnologia de tanques da Rússia e o melhor do mundo. Mas, como a guerra na Ucrânia mostrou, isso não é nada mais do que outra afirmação exagerada da máquina de propaganda do Kremlin. Na realidade, o suposto melhor tanque do mundo experimentou uma falha bastante dramática e pública na Ucrânia. Isso se aplica especialmente ao modelo T-90M, uma versão muito atualizada do T-90. Esta variante surgiu em 2017, com torre modernizada, novo sistema avançado de controle de fogo Kalina, nova mira IRBIS-K, 4 câmeras com visão 360 graus do ambiente e arma Tu-46 M5 atualizada. Contudo, essas melhorias se revelaram principalmente superficiais quando o tanque foi realmente testado na Ucrânia. Apesar das melhorias notáveis do canhão principal de 125 mm com projéteis mais poderosos e da seção superior atualizada, o chassi e a armadura mantiveram em grande parte o design dos tanques T-72 mais antigos. Ou seja, da cintura para baixo, o T-90M é praticamente igual a qualquer outro modelo da Guerra Fria, sendo vulnerável às táticas antitanque atuais. O que é pior, até mesmo ameaças aparentemente modestas, como os canhões Bushmaster de 25 mm montados nos veículos de combate de infantaria Bradley, superaram este tanque supostamente avançado. E como mencionado, até mesmo ataques relativamente leves de drones baratos causaram sérios danos à avançada armadura reativa a explosivos do tanque. Para ser justo, as vulnerabilidades do T-90 não são o único motivo pelo qual esses tanques se revelaram uma das piores armas na Ucrânia. Considere também que a maioria das equipes de elite de tanques russos foram perdidas no início da invasão. Neste ponto, a Rússia está contando com equipes inexperientes para realizar manobras complexas no campo de batalha. Considerando que as atuais equipes de tanques russas nem mesmo conseguem operar um tanque com sucesso, não surpreende que táticas de guerra vitais, como operações de armas combinadas, também estejam fora de questão. Em vez de empregar táticas que maximizam o potencial do tanque, como o apoio mútuo, os tanques russos geralmente operam individualmente ou em grupos descoordenados, tornando-os alvos fáceis para os ucranianos. As equipes de tanques russas carecem de experiência e treinamento necessários para utilizar seus tanques efetivamente em operações de armas combinadas. Entretanto, as tropas não são responsáveis por essas falhas. O verdadeiro culpado é o sistema que prioriza quantidade em vez de qualidade e pouco se importa com a vida de seus soldados. A maioria das equipes foi jogada na batalha após apenas alguns dias, em vez de levar 2 anos para dominar como lutar em um tanque moderno. A combinação de design falho e tripulação mal treinada fez do T-90M algo muito distante da força imbatível que se pensava ser. Uma força agora vulnerável a um simples táxi de campo de batalha e a próxima arma em nossa lista, o veículo de combate de infantaria Bradley. Pelo que este veículo fez pela Ucrânia na guerra russo-ucraniana, sem dúvida merece o título de uma das melhores armas usadas no conflito. Um dos principais pontos fortes do Bradley é seu armamento. Equipado com uma metralhadora Bushmaster de 25 mm, a arma principal do Bradley
pode não parecer impressionante comparada ao pesado poder de fogo de um canhão de 125 mm de um T-90. No entanto, a alta taxa de disparo do Bushmaster e sua capacidade de perfurar blindagem o tornam eficaz mesmo contra tanques inimigos, especialmente quando operado por um soldado experiente. Foi desta forma que 2 Bradleys superaram e desativaram um tanque T-90M em um confronto intenso ao norte de Avdiivka. Os 2 veículos conseguiram o feito ao mirar nas áreas vulneráveis do tanque, não em seu casco fortemente blindado. A superior mobilidade e sistemas de controle de fogo do Bradley permitiram evitar ataques em áreas sensíveis, levando ao descontrole do T-90M. O melhor, o comandante ucraniano por trás dessa tática admitiu tê-la aprendido de um videogame. Essa é a feroz engenhosidade já mencionada. Após 2 Bradleys neutralizarem com sucesso o T-90M, os ucranianos utilizaram um drone confiável para finalizar o trabalho e assegurar a completa destruição do tanque. Para quem conhece a história do veículo de combate de infantaria Bradley, um confronto contra tanques soviéticos não deve surpreender. O Bradley lutou contra esses tanques na Guerra do Golfo Suez, também com sucesso. Pegue a Operação Tempestade no deserto como exemplo. Durante esta operação, a Rússia era o principal fornecedor de armas do Iraque, explicando por que o exército iraquiano de Saddam Hussein usava tanques soviéticos. Do outro lado, a coalizão liderada pelos Estados Unidos contava com cerca de 1.700 Bradleys, que participavam de seu primeiro desdobramento em combate. Na Batalha de 73 Isting, apelidada como a última grande batalha de tanques do século XX, centenas de Bradleys e cerca de 1.000 tanques Abrams americanos enfrentaram as unidades de elite da Guarda Nacional de Saddam com seus tanques soviéticos T-72. Em um dos primeiros salvos da batalha, 2 Bradleys conseguiram eliminar até 5 T-72 em questão de minutos com seus lançadores antitanque. Ao final da batalha, apenas um Bradley foi perdido, enquanto mais de 160 tanques iraquianos e dezenas de veículos blindados foram dizimados por esses veículos de combate e pelos tanques Abrams. Durante a Operação Tempestade no deserto, apenas 20 Bradleys foram perdidos, sendo até 17 destruídos por fogo amigo. Outros 12 veículos foram danificados, com 9 deles destruídos por fogo inimigo. Esses números revelam a eficácia do Bradley em combate blindado, independente da época ou oposição. O mesmo não pode ser dito para os veículos de combate de infantaria, veículo blindado de transporte de pessoal da Rússia, que historicamente lutaram para igualar a eficácia e a sobrevivência de seus equivalentes ocidentais. A guerra na Ucrânia segue o mesmo padrão, e é por isso que esses veículos de combate só podem levar a Rússia a uma derrota colossal. Para entender o quão mal esses veículos se saíram na Ucrânia, basta saber que a Rússia perdeu 18 veículos de combate de infantaria, veículo blindado de transporte de pessoal -1 em um único dia em julho de 2023, principalmente no sul do país. Isso é quase o mesmo número de veículos que a coalizão liderada pelos Estados Unidos perdeu durante a Operação Tempestade no deserto, que durou 43 dias. Os 18 veículos de combate de infantaria, veículo blindado de transporte de pessoal 1, foram destruídos principalmente pela artilharia e foguetes ucranianos, minas enterradas e drones com explosivos, que os explodiram por dentro. Na maioria dos casos, esses veículos de 3 tripulantes de 13 toneladas, com capacidade para 11 soldados, foram totalmente descartados. Você pode se perguntar por que os veículos blindados de transporte de pessoal 1 foram implantados, dado que eles têm mais de 60 anos e, portanto, são vulneráveis em combates modernos. A resposta é simples. Esses veículos de combate eram tudo o que os russos podiam poupar. Inicialmente, as forças russas foram para a guerra com 400 veículos blindados de transporte de pessoal 3 ativos, 2.800 veículos blindados de transporte de pessoal 2 e 600 veículos blindados de transporte de pessoal 1. Após a destruição de cerca de 1.000 tanques modernos nos primeiros 12 meses da guerra, o Kremlin foi forçado a enviar modelos mais antigos. Isso foi possível graças a enormes estoques militares de excedentes de 7.200 veículos blindado de transporte de pessoal 1 e 1.400 veículos blindado de transporte de pessoal 2. Mas para a Rússia, mais veículo de combate de infantaria apenas significa mais armas para perder. Então o saldo agora é de 16.925 veículos blindados de combate perdidos, desde o início da invasão. A próxima arma em nossa lista, adequada apenas para vencedores,
sofre quase nenhuma perda, ela as inflige. A arma em questão é o rifle Snipex Alligator. O Snipex Alligator está se provando uma das armas mais letais no conflito em andamento na Ucrânia, tudo graças ao seu poder extraordinário, alcance e capacidades antimaterial. Este enorme rifle de atirador, pesando quase 55 libras e medindo um imponente 6 pés e 6 polegadas de comprimento, sem um silenciador, não é a típica arma furtiva de um atirador. O rifle é projetado para ataques precisos de longo alcance em veículos e equipamentos, não em soldados individuais. O Snipex Alligator se diferencia pelo calibre de 14,5% por 100 e 14 mm, uma bala originalmente desenvolvida para metralhadoras pesadas soviéticas. Este grande calibre tem um incrível poder de fogo, capaz de atingir alvos a distâncias muito além do alcance de rifles de atirador padrão. O alcance efetivo do Alligator é de 25,4 km, mas atiradores ucranianos teriam atingido alvos ainda mais distantes. Em uma ocasião, um atirador registrou uma morte a 1,68 milhas, a segunda maior distância de morte por atirador na história na época. Devido ao seu tamanho e peso, o Alligator requer uma equipe de 2 pessoas para operar, um atirador e um observador. Isso também é verdade para os atiradores tradicionais, mas eles não precisam carregar uma arma pesada enquanto tentam ser discretos. Isso levanta questões sobre a praticidade do Alligator. Mas lembre-se, o objetivo principal do rifle não é mirar no pessoal inimigo, exigindo mais furtividade. É para destruir absolutamente instalações de radar blindadas, aeronaves estacionadas e até helicópteros em voo. Com 30 mil joules de energia de boca de fogo, o poder do Alligator rivaliza com metralhadoras de calibre 50 e é eficaz contra diversos alvos no campo de batalha, incluindo sistemas de sensores e componentes críticos de veículos. O Alligator também pode penetrar a armadura dos transportes de tropas de transporte blindado, de tropas russas e veículos levemente blindados com facilidade, tornando-o inestimável no campo de batalha ucraniano. No entanto, só porque o Alligator não é principalmente destinado a ser usado em tropas, não significa que não possa ser. O Alligator tem sido usado com eficácia mortal por atiradores ucranianos nesses cenários, especialmente com Ghost, líder da unidade Ghost of Bakhmut. Este atirador misterioso participou da missão secreta, visando tornar a ocupação das forças russas em áreas como Bakhmut quase insuportável. Relatórios indicam que sua unidade sozinha foi responsável pela morte de mais de 500 soldados russos até outubro de 2023, sem sofrer nenhuma baixa de atiradores. O Alligator foi uma das armas que esta unidade utilizou para aterrorizar as forças russas. Aqui está uma lista de armas vencendo e perdendo a guerra na Ucrânia. Alguém pode ecoar o sentimento do General George Smith Patton Jr. e afirmar que guerras são lutadas com armas, mas vencidas por homens. Mesmo considerando o soldado como a maior arma no combate moderno, a Rússia teria apenas outra pior arma na lista. Por quê? Porque desde o início da invasão, a Rússia perdeu mais de 630 mil soldados. Essa cifra impressionante, que inclui mortos e feridos, destaca o enorme custo humano da guerra. Também mostra o quão mal preparadas, mal equipadas e mal gerenciadas as forças da Rússia realmente foram diante da feroz resistência da Ucrânia, que é sem dúvida uma das armas que estão levando a Ucrânia à vitória. Mas o que você acha? Você concorda com a lista ou gostaria de remover ou adicionar alguma arma? Talvez o K-52 Alligator seja a maior decepção, ou o High Mobility Artillery Rocket System, a arma que mais mudou o jogo. Deixe suas opiniões na seção de comentários abaixo. Agora vá e confira, analisando o poder dos tanques ocidentais na Ucrânia, ou clique neste outro vídeo.